Senhoras e senhores, moços e moças, meus caros amigos, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, o nosso Mestre, que nos permite mais uma vez um encontro sobre as bênçãos da doutrina espírita nas terras de Auriflama, quando temos a oportunidade de rever amizades que já se tornaram caras aos nossos sentimentos. Nós vamos falar sobre o acaso e a fraternidade. A respeito do acaso, é uma coisa que não está bem pacificada. Quer ver? Por exemplo, Balmes, o filósofo, diz assim: onde há ordem, combinação, há uma causa que ordena e combina. O acaso não existe. Já Demócrito fala de um modo diferente. Tudo o que existe no universo é fruto do acaso e da necessidade. Dois filósofos falando coisas completamente opostas um do outro. Voltaire diz que nada pode existir sem causa. O acaso é uma palavra sem sentido. Mas temos aqui Shakespeare que diz assim: há pessoas que entram por acaso em nossas vidas, mas não é por acaso que elas permanecem. Então, afinal de contas, o acaso existe? Ora, o espírito André Luiz, através do Dr. Valdo Vieira, que aqui aparece ao lado do médium Chico Xavier, escreveu o livro Conduta Espírita. Neste livro, Conduta Espírita, André Luiz diz assim: o espírita está informado que o acaso não existe. Olha que coisa. Bom, o que é o acaso, afinal de contas? Acaso é um acontecimento casual, incerto ou imprevisível, indeterminado, independente ou não da vontade. Contrapondo-se ao acaso, há a fatalidade. O que é a fatalidade? O que é inevitável, aquilo que ocorre como se fora determinado pelo destino, destino que não se pode evitar. Ora, acontece que nós estamos acostumados a dizer que o acaso é uma coisa, não é? Casual. Mas às vezes depende da nossa vontade e às vezes não. Então, no lugar de acaso, nós vamos substituir a palavra por indeterminismo, porque o acaso é indeterminado. E existe a filosofia, não é, do indeterminismo. E a palavra fatalidade, que nós estamos acostumados a ter para com ela uma conotação negativa, vamos falar no lugar de fatalidade em determinismo. Determinismo, porque nem sempre aquilo que dá determinado é trágico, embora seja fatal. Então a gente às vezes usa a palavra fatalidade como se fosse uma coisa altamente negativa, e nem sempre é assim. Bom, ora, André Luiz disse: o espírita está informado que o acaso não existe. Talvez por causa disso, os espíritas adquiriram o hábito de falar: o acaso não existe, tudo tem uma razão de ser. A pessoa está enfrentando um problema: então, o acaso não existe. Às vezes é um relacionamento difícil: então, vou fazer o quê, né? Não é por acaso que essa pessoa está na minha vida. E a gente precisa de rever esses tipos de conceito. Vamos lá. No livro Missionários da Luz, André Luiz, que falou que o espírito está informado que o acaso não existe, ele diz assim: naturalmente, a criatura nasce com independência relativa. Então já se vê que aqui não existe a fatalidade, o determinismo. A pessoa tem uma independência relativa e por vezes subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas ele continua assim: mas semelhante imperativo não suprime em caso algum o livre impulso da alma no sentido de elevação, estacionamento ou queda. Então a gente já começa a ver que não é bem como a gente pensava ou pensa, né? Está tudo determinado. Poderia dizer que está tudo dentro de uma fatalidade, porque se o acaso não existe, existe a fatalidade. E para a gente não usar essa palavra de conotação negativa, a gente pode falar de determinismo, que dá na mesma. Agora vejamos dois casos que ele relata no livro Os Mensageiros.
É o médium Otávio, que fracassou na terra, que está falando assim: o matrimônio não deveria entrar nas minhas cogitações. Com uma ação menos digna, fui obrigado a casar-me pela violência. Bom, então vamos ver ele casado aqui na terra. A esposa que me ligara, ele continua, Otávio, tão somente por apetites inconfessáveis, atraiu entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o lugar do meu filho. E os dois atormentaram-me até o fim da existência. Então, quando a gente visse na terra Otávio casado com uma mulher e com um filho totalmente problemático, poderíamos dizer até uma entidade das trevas que reencarnou como filho dele, as pessoas são chegadas a falar assim: pois é, o acaso não existe, né? Existe alguma razão para ele estar casado com essa mulher, ou então para ter este filho. A gente está vendo nesta obra que não é bem assim. Vamos ver? O matrimônio não deveria entrar na linha das minhas cogitações, mas ele engravidou a moça. Se o livro é de 44, André Luiz relata isso no livro, então o acontecimento se deu muito antes. Naquela época não era como hoje: engravidou, vai ter que casar. Os pais das moças costumavam ser muito bravos, existia toda uma condição social, né, muito diferente de hoje. Mas está claro que ele não deveria se casar. Se casou porque a engravidou, engravidou porque quis, ela também ficou grávida porque quis, e aí então atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para ocupar o lugar do filho dele. Houve determinismo. Se tivesse o determinismo ou a fatalidade, ele não teria essa possibilidade de ele dizer que o casamento, o matrimônio não deveria entrar nas cogitações dele. Se houvesse a fatalidade, ele não teria se casado, porque não existia essa programação. Ele não tinha vínculos com ela e muito menos com essa entidade que ocupou o lugar do filho dele. Então a gente tem que tomar cuidado e falar assim: o acaso não existe, ou o indeterminismo não existe, porque ele se casar com ela não estava determinado, mas no entanto se casou porque quis, e digo mais do que isso, escolheu mal. Vamos ver um outro médium conversando também, e André Luiz transcreveu. Esse outro médium diz assim: sem a dedicada companheira arrebatada pela morte, erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. Ou seja, a esposa era uma mulher que trazia muito equilíbrio a ele, mas ela faleceu. Ele deveria continuar sozinho, mas erradamente, são palavras dele, procurou substituí-la e foi acidentado, diz ele. E diz assim: olha, ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais que nunca me supusera capaz. Então, se não há o acaso ou determinismo, então há fatalidade. Mas então como é que se explica? Ele não estava fadado a se casar com ela. Erroneamente procurou substituir a esposa e foi acidentado. E já estava definido, era uma fatalidade, estava determinado que ele iria deixar-se arrastar por perversões sexuais? Não, é porque ele escolheu mal a pessoa. Ele tinha vínculos com ela? Não. Ora, então nós vemos que neste livro, em 1960, André Luiz fala assim, através do Dr. Valdo Vieira: o espírito está informado que o acaso não existe. Mas em 2 livros que ele escreveu antes, demonstra o contrário, em casos que ele narra. E como se não bastasse, no livro Ação e Reação ele escreve assim: a ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Ora, então precisamos pensar, porque o que está nesses 3 livros está em contradição com o que está escrito no livro Conduta Espírita. E como é que a gente faz perante isso? A resposta está no livro dos Espíritos. Allan Kardec, na conclusão, no item 9, fez uma pergunta aos Espíritos. Ele perguntou assim: em que devemos nos basear para formular um juízo correto diante das aparentes contradições, como essa que nós acabamos de ver na obra do André Luiz?
Numa fala que o acaso não existe, na outra ele cita 2 acontecimentos que ocorreram sem estarem determinados, sem a pessoa estar fadada àquele acontecimento, e depois diz no outro ainda que o destino nós devemos somente a nós mesmos. Como administrar isso, essas aparentes contradições? Como nós vamos fazer um juízo correto disto? Os Espíritos responderam assim: no conjunto do que os Espíritos vos dizem, vede se há encadeamento lógico nas ideias. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. Então os Espíritos dizem assim: frente a determinadas contradições, veja o conjunto da obra, veja o conjunto das coisas, e está certo. Jesus disse assim: olha, não vim trazer paz à terra, mas a espada. Falou ou não falou? Falou. Mas nós temos que analisar o conjunto da obra, porque se a gente ficar só nessa frase, a gente vai ver que está em contradição com outra que ele disse: amai-vos uns aos outros. Mas ele disse também: não vim trazer paz. Quem não veio trazer paz quer guerra. E ainda acrescenta: não vim trazer paz à terra, mas a espada. Então temos que ver o conjunto do que os Espíritos nos dizem, e aí então podemos fazer um juízo melhor. Ora, analisando o conjunto desses 4 livros de André Luiz, nós chegamos à conclusão de que a frase que ele disse no primeiro talvez tenha uma interpretação diferente, talvez ele se referia a alguma outra coisa, como nós vamos ver adiante. Com a doutrina espírita, a gente aprende assim no conjunto da obra, no livre-arbítrio e na lei moral de causa e efeito, existe o acaso, ou seja, existe aquilo que não está determinado, ou indeterminismo. Para o modo de agir, não há fatalidade ou determinismo. Então, para o livre-arbítrio, para a lei moral de causa e efeito, existe o acaso, sim. Se a gente não quiser usar a palavra acaso, porque ela não remete com perfeição à ideia, nós podemos usar a palavra indeterminismo. O indeterminismo existe, aquilo que não está determinado, a gente faz o que quer. A gente faz o que quer. Não há fatalidade para o livre-arbítrio. Continua Kardec dizendo assim, para que a gente possa ver o conjunto da obra. Na questão 872, os Espíritos responderam a ele a pergunta que ele fez da seguinte maneira: a fatalidade existe somente como consequência do gênero de vida que o Espírito escolheu para viver na Terra. O Espírito resolve reencarnar numa favela. Bom, ele escolheu, fatalmente ele vai estar na favela. Ainda assim é uma opção dele. Agora, o que ele vai fazer lá depende dele, é a escolha dele. Ele terá uma grande facilidade para se vincular ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, porque lá tem muitos traficantes de drogas e de armas. Mas terá também extrema facilidade para se vincular ao trabalho honesto, a um comportamento ético moral, porque lá na favela também moram muitas pessoas que são honestas e têm um comportamento ético moral. Continua o Espírito nesta mesma resposta dizendo assim: diante das circunstâncias da vida, ele age conforme sua vontade e pode ceder ou não ceder às suas tendências boas ou más. Então o sujeito nasce na favela, e aí então ele se vincula ao tráfico, a gente fala assim: então que fatalidade, né? Pois é, uai. Aí as pessoas que acham que o acaso não existe, se não existe o acaso, está tudo determinado, a fatalidade, então, nasceu lá, só podia dar isso. Não, deu porque ele quis. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. É o Espírito dizendo a Allan Kardec. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. É muito comum na doutrina espírita, ou melhor, entre os espíritas, quando as pessoas se reportam a alguém que está tendo dificuldades no casamento, por exemplo, é só um exemplo, é muito comum a pessoa dizer assim: então, o acaso não existe, né? Estou pagando aqui os meus pecados com o fulano ou com a fulana. Não é bem assim. Às vezes você escolheu mal, não é? Pode ser. Pode ser que você não tenha vínculos com aquela pessoa, mas às vezes você se precipitou, ela se precipitou. Para os atos da vida moral, não há fatalidade.
E no livro dos médiuns, temos que ver o conjunto da obra. Allan Kardec perguntou assim: alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Se existe a fatalidade, fica fácil, pode. Mas olha o que os espíritos responderam: não, a vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. A nossa existência futura depende do quê? Do nosso comportamento aqui e daquilo que a gente resolver depois que for para lá. É assim? É assim. Então precisamos de ter cautela com isso. Duas estradas, qual delas, hein? Se existe a fatalidade ou determinismo, essa moça aqui então não tem mérito nenhum, porque ela escolheu esta estrada aqui, uma vida saudável. Por essa estrada ela se conduziu de uma maneira ético-moral, compatível com as determinações de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui aparece num pomar saboreando uma maçã. Já esta outra aqui escolheu este caminho. Agora, se isto daqui foi uma fatalidade, mas então ela não tem culpa, ela estava destinada a pegar esse caminho, né? Às vezes o nosso filho pega um caminho tortuoso, a gente fala, mas que fatalidade, hein? É o karma, né? Não, não é bem assim, ele pegou porque quis, porque se já estava determinado, ele não vai ter culpa. E esta outra mocinha aqui, se não tem acaso, então ela também não tem mérito nenhum, não é assim? Olha o que a gente aprende com a doutrina espírita no conjunto da obra. Para os fenômenos físicos ou naturais, não existe o acaso ou indeterminismo. Para eles existe fatalidade ou determinismo. Para os fenômenos físicos ou naturais, não existe acaso. Quando André Luiz falou lá na Conduta Espírita, ele se referia a quê, afinal, para falar que o acaso não existe? Né? Vamos ver o conjunto da obra. No Livro dos Espíritos, na questão número 8, os Espíritos responderam assim a Allan Kardec. Ou melhor, Allan Kardec perguntou aos Espíritos: que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Até agora nós vimos que o acaso ou o indeterminismo existe para as questões de ordem moral, do livre-arbítrio, para os atos da vida, para a lei de causa e efeito. Agora, e para a combinação da matéria? Um absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. E Allan Kardec comenta: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados. Aí sim a fatalidade. Mas como fatalidade a gente tem para a palavra uma conotação negativa, a gente substitui pelo determinismo. Determinados por um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez. Então, para os fenômenos físicos naturais, aí não existe acaso. Aí existe uma causa, um poder inteligente, né? Por exemplo, o nosso corpo, ele é feito por acaso? As nossas moléculas se organizaram por acaso? Não, é claro que não. Há um poder inteligente. Como é que esta massa física se estruturaria? Por acaso? Não. A formação da Terra se deu por acaso? A matéria foi se juntando, virou uma bolinha, essa bolinha ficou uma bolona, e aí formou a Terra? Imagina. A órbita precisa da Terra em volta do Sol se deu por acaso? É claro que não. E a órbita da Lua em torno da Terra, que por sua vez também orbita em torno do Sol, foi por acaso? É claro que não. As galáxias, o universo, é por acaso? É claro que não. Para os fenômenos físicos naturais, não existe o acaso.
há o determinismo, existe uma causa que engendrou tudo isso, mas para as questões de ordem moral, os atos da vida moral, o livre-arbítrio e a ação e a lei de causa e efeito, aí é diferente. Assim como temos boas razões para acreditar no determinismo ou fatalidade, temos também bons motivos para acreditar que somos responsáveis por o que fazemos. Não é? Pôncio Pilatos. Ninguém precisa de responder não, mas vou perguntar. Quem de vocês gostaria de estar no lugar de Pôncio Pilatos? Ninguém quer, né? Agora, se não existe o acaso, então ele tinha que estar lá. Foi escolhido. E aí, como é que faz? Ninguém quer. Sobrou para ele, então ele foi obrigado. E estar lá não é tanto problema ainda. Dizem as Escrituras que o Filho de Deus seria condenado, crucificado, e nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Por que nenhum dos seus ossos seriam quebrados? Porque na crucificação, na condenação pela crucificação, as pessoas crucificavam o condenado e quebravam os ossos das pernas dele. Por que quebravam? Porque senão a parentada ia lá e tirava ele da cruz e todo mundo fugia. Então a crucificava e quebrava as pernas, porque para carregar nas costas ou de carroça ele seria alcançado, mas se não quebra as pernas todo mundo corre. Para que as pessoas soubessem quem seria o Cristo, seria aquele que seria crucificado, mas nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Olha só. Então, agora ele vai ser condenado. Pergunto, quem quer estar no lugar de Pôncio Pilatos para condenar o Filho de Deus? Mas se o acaso não existe, coitado de Pilatos. Se o acaso não existe, aí a gente já até fala assim, então existe essa fatalidade, que a conotação já é negativa. Cláudia Prócula, a mulher dele, mandou um bilhete para ele nesse dia dizendo: meu amado, meu querido, não te envolvas com o Messias de Nazaré. Tive sonhos prenunciando coisas horríveis e fatos dolorosos. Te peço, não te envolvas com o Messias de Nazaré. Muito bem. E aí então, como é que ficamos? No lugar de Pilatos ninguém quer ficar. Então ele estava determinado a isso? Então, olha, Pilatos era o homem mais poderoso da Palestina, tinha o poderio de Roma às suas costas, coisa que não era pouca não, o império das águas dominadoras, ele tinha esse respaldo. Ele por mais de uma vez falou assim: não vejo culpa neste homem, mas ele, dizia a turma, né? Mas eu não vejo culpa nesse homem, lavo as mãos do sangue desse justo. Que coisa! Se ele não vê a culpa, por que ele não falou assim: olha, eu não vejo culpa nele, e aqui nele ninguém põe a mão, para mim ele é inocente, não põe a mão nele, não vejo culpa nesse homem? Porque estava determinado que ele ia lavar as mãos, ficou combinado isso antes? Não, mas se não há o acaso, ou melhor, se não há o determinismo, ou o indeterminismo, melhor dizendo, se há o determinismo, está combinado, mas não há. E se Pilatos fala isso, ninguém mexe nele, Jesus seria crucificado ou não seria crucificado? Não diziam as Escrituras que ele seria crucificado e nenhum dos seus ossos seriam quebrados? E se Pilatos fala assim: ninguém rela nele, e aí? As Escrituras iriam se cumprir, porque se Pilatos fala: ninguém toca neste homem, o povo ensandecido invadiria a sala de audiências, mataria a guarda de Pôncio Pilatos, mataria Pôncio Pilatos e crucificaria Jesus. A diferença é que Pôncio Pilatos entraria no mundo dos espíritos como um mártir, aquele que sacrificou a própria vida para defender um homem que ele sabia ser inocente, mas lavou as mãos,
e entrou no mundo espiritual como um homem que foi covarde, porque sabia que este aqui era inocente e ele lavou as mãos. Ficar no lugar de Pilatos ninguém quer, mas então estava determinado. Coitado de Pilatos, né? Ninguém quer trocar de lugar com ele. Depois disso, ele foi transferido para as Gálias e cometeu suicídio. Será que o remorso aflorou? O que será que aconteceu com ele? Cometeu suicídio nas Gálias. Se o acaso não existe, existe a fatalidade. Agora a gente fala a palavra porque tem conotação ruim. Se o acaso não existe, existe fatalidade. Pilatos estava então destinado a não se mover para defender o Cristo, lavar as mãos no sangue de um justo e depois cometer suicídio. Gente, não é assim. Nós precisamos de rever essa questão de falar assim à torta e à direito. O acaso não existe. É um problema no emprego, é um problema familiar, problema com o filho, seja lá o que for. Então, um acaso não existe, né? Ora, precisamos de rever. O que já passou, passou. Nós precisamos saber disso para saber como é que faz daqui para frente, né? Daqui para frente. Vou falar outra coisa para vocês. Marco Túlio Cícero, filósofo, orador, escritor, advogado e político romano, viveu antes de Jesus. Morreu 43 anos antes do Cristo. Muito bem. Ele construiu uma frase que era usada em Roma, depois passou a ser usada no direito romano, no direito italiano, melhor dizendo, no direito italiano, e é usada no direito brasileiro. Cui licit cud est plus, icit utique cud est minus. Falei em latim só para ser chique, essa é que é a verdade, né? Que agora tem que traduzir. Aquele que pode o mais, pode o menos. Então eu pergunto para vocês: se a pessoa tinha o poder de decisão de condenar ou não condenar o Cristo, nós não temos o poder de decisão para saber se casa, se não casa, se larga, se não larga, quantos filhos vai ter. Quem pode o mais, pode o menos. Se nós temos a possibilidade de condenar ou não deixar ser condenado o Filho de Deus, aquele que diz assim: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai que me enviou. Nós não temos então autonomia para resolver as coisas nossas, pequenas. Vou dar um exemplo prático para vocês. Um sujeito está morando numa casa, ele não paga o aluguel já faz 6 meses, o dono tenta de todo modo receber o aluguel, não tem jeito, ele fala: vou mover uma ação de cobrança e despejo. O morador da casa fala assim: você que sabe. Aí ele move uma ação de cobrança e despejo contra quem? Na casa mora o pai, a mãe, 2 filhos e um cachorro. Ele move a ação de despejo contra quem? Contra o pai. A mãe e o filho, os 2 filhos e o cachorro não saem então? Porque a ação de despejo foi movida contra ele, contra o José de Souza, Maria de Souza, Zezinho de Souza Júnior, Mário de Souza e o Dick. Eles não precisam sair, porque a ação foi movida contra o José. Quem pode o mais? Estou dando um exemplo do direito. Quem pode o mais, pode o menos. Se você pode fazer uma ação de despejo e colocar para fora o pai, que é quem assinou o contrato, você não precisa de mover uma ação para colocar para fora a mãe, os 2 filhos e o cachorro, porque quem pode o mais, pode o menos. Se aquele que assinou vai sair, os outros têm que sair também. É isto. Se Pôncio Pilatos tinha o poder de absolver ou deixar de condenar Jesus, ou não condenar Jesus, vocês imaginam que nós não temos então o poder de decisão sobre nada? O acaso não existe, está tudo definido? Não é assim, nós temos que tomar mais cuidado na vida. Então, aqui está, e ninguém quer trocar de lugar com ele. Judas estava destinado
atrair Jesus? Porque sua casa não existe, como é que vai fazer? Então ele veio com essa tarefa. Deixa eu perguntar para vocês: quem quer trocar de lugar com Judas, ou quem gostaria de estar no lugar de Judas? Porque sua casa não existe, era ele mesmo. Ninguém quer, eu também não quero. Nessa hora eu nem faço gesto para ninguém pensar que eu estou erguendo a mão. Um dia eu levei um susto, eu estava fazendo as palestras, uma senhora foi arrumar o cabelo, eu pensei que ela estava erguendo a mão. Percebeu? Ninguém quer. Mas dizem as escrituras que Jesus seria traído. Sim, mas por quem? A pessoa que iria trair estava indeterminada. Os espíritos superiores conhecem o momento psíquico da humanidade e sabiam que quem viesse fazer aquilo que o Cristo fez, ou até o Cristo, pouco importa, seria traído. Antúlio foi traído, Joana d'Arc foi traída, e por aí vai. Foram traídos, não é? Então haveria traição, mas Judas estava determinado, sua casa não existe, foi ele. Não, se não fosse ele, seria outro. E aí então estava destinado também, sua casa não existe, ele cometeria suicídio depois. Imagina, gente, não vai assim, né? Vamos lá no livro Memórias de um Suicida. Diz assim, aquilo que chamais fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das suas ações. Então, aquilo que está determinado, ou a fatalidade, é um efeito que a pessoa mesmo criou. Seria isso a fatalidade? Pode ser. Vamos dizer que um homem chamado José tinha o hábito de assaltar as pessoas, e em as assaltando, ele as estrangulava para não ser identificado. Uma vida de bandido, fazendo assaltos, estrangulando as pessoas. Naturalmente, ele, de acordo com a lei de causa e efeito, ele vai reencarnar e vai perder uma ou as duas mãos, que era o que ele usava para o estrangulamento. Perder as mãos, para ele, é uma fatalidade? Podemos dizer que sim, né? Ela está determinada? Então, se a fatalidade a gente pode interpretar como sendo o resultado de alguma causa, o efeito de alguma causa, podemos. Mas até o karma pode ser mudado, sabiam? A coisa é tão indeterminada que a gente pode mudar o karma, de modo que a fatalidade, ainda assim, ainda ela sendo um efeito daquilo que nós provocamos, ainda que ela sendo o efeito de alguma coisa que nós causamos, o karma pode ser mudado. Então vamos lá. Este bandido, salteador, já renasceu, está trabalhando num centro espírita. Poderia ser na igreja católica, no terreiro de Umbanda, na igreja protestante, na Sechunoye, qualquer lugar. A gente dá o exemplo do espírita porque nós somos espíritas. Está trabalhando na casa espírita. E ele então, o que ele faz? Serve sopa, faz sanduichinho para a meninada. Quando é alguma ocasião aí, ele vai e compra um monte de bala para as crianças. Às vezes abre o centro, às vezes fecha o centro, às vezes varre o centro, estica a mãozinha para aplicar passe, ajuda na programação da casa, imprime às vezes um programa, qualquer coisa assim. Está trabalhando. Ele deverá perder as mãos quando estiver com 40 anos, porque foi dos 30 aos 40 que ele atingiu o auge da sua violência, estrangulando as pessoas que assaltava. E aí então, em torno dos 40 anos, ele vai perder as duas mãos, porque isto é uma consequência, é um efeito daquilo que ele protagonizou.
Tá certo? Tá. Diz o Emmanuel no livro Perante Jesus, capítulo 4. O Emmanuel fala assim: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, é o que está acontecendo com o José aqui, né? Está trabalhando no centro espírita, mas está chegando nos 40 anos, e a justiça divina o procurou no endereço exato para a execução da sentença que ele mesmo lavrou contra ele, de acordo com a lei de causa e efeito. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a justiça divina. A justiça divina não sugere, não pede, manda a justiça divina. Se nós estamos em serviço ao próximo, manda a justiça divina que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então está lá o José, não é? Encontrou ele no serviço ao próximo. A execução fica suspensa por tempo indeterminado, porque é assim que manda a lei divina, a justiça, que é de misericórdia. Aí ele faz 45 anos e continua fazendo seu serviço, está suspenso, né? Aí ele faz 50 anos, continua suspenso, é tempo indeterminado. Ele faz 55 anos, 60, 65, 68, 72, 74, 76, tinha que perder a mão aos 40. Ele se tornou espírita com 30, está com 70, faz 40 anos que ele está no espiritismo, 72, 75, 78, 80, 82, desencarnou, não perdeu a mão, porque a suspensão é por tempo indeterminado, e ele ficou em serviço ao próximo até o último dos seus dias. Na próxima ele vai ter que perder a mão? Não, era nessa. Mas vocês querem que eu faça o quê? Se a lei do amor diz assim, o que eu vou fazer? Agora, vamos fazer diferente. 48, 50, 60, 70. Ah, tá bom, né? Já fiz a minha parte. Faz 40 anos que eu estou na doutrina. Faz sopa, faz sanduichinho, abre centro, fecha centro, aplica passe, reunião mediúnica. Já fiz a minha parte, né? Tá bom, ó, 40 anos na doutrina espírita. Tá bom, já fiz a minha parte. E deixa o serviço ao próximo, a cobrança que estava suspensa por tempo indeterminado vai ser executada. Gente, a gente tem que aprender com quem sabe. Olha para Chico Xavier, ele era carregado, no final ele era carregado para ir ao centro. Por quê? Porque sabia das coisas. Não é por outra razão que Jesus disse assim, ó: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Por exemplo, da cobrança, já que nós estamos no assunto. Salvo da cobrança, isso é só para dar um exemplo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu sempre gostei de observar o Chico Xavier. Chico Xavier, quando ele não está fazendo nada, eu ainda aprendia com ele, porque às vezes a gente está sem fazer nada, mas está com a cara sisuda, e ele, quando estava sem fazer nada, estava com uma cara boa, não é? Então a gente vê que pode mudar o karma. Estava determinado que ele ia perder a mão. Salteador que estrangulava todo mundo é a lei de causa e efeito, mas até a lei de causa e efeito a gente pode mudar. E quem está falando não é qualquer um, não. Quem está falando é o Emmanuel, não é? De onde Emmanuel escutou isso? De onde ele tirou isso? Eu imagino que ele tirou essa ideia, este conceito, esta verdade de Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. Porque Pedro disse assim, ó, na sua primeira epístola: tende ardente amor uns para com os outros,
porque o amor cobre uma multidão de pecados. Multidão aqui no caso é uma quantidade grande. Quando a gente fala assim, nossa, ela tinha uma multidão de gente, e a gente não fala gente, a gente só fala que tinha uma multidão, mas era do quê? De gente. Ou seja, tinha uma quantidade grande de gente. O amor cobre uma multidão, uma quantidade grande de pecados. Simão Pedro falou. Será que ele falou por conta própria? Eu acredito que não. Eu acredito que ele escutou isso de Jesus. Essa é a casa de Simão, não Simão Pedro o apóstolo, Simão o fariseu. Simão fariseu era um cara interessante. Ele era muito rico e ele gostava de um social, né? Então ele, quando tinha alguém importante na redondeza, ele chamava esse alguém para ir jantar na casa dele, e aí chamava os amigos também. Seria alguma coisa parecida, por exemplo, do Roberto Carlos vir aqui em Auriflama, e alguém de vocês ter amizade com ele, e aí vocês fazem um jantar para ele, chama os amigos. Aí já pensou que coisa? Não esquece de mim que eu estou em Jales, mas venham. Aquela coisa toda. E aí os amigos falam assim, nossa, o fulano, como é bem relacionado, o rei veio na casa dele, né? O rei Roberto Carlos e tal. Simão fariseu gostava disso. Simão o fariseu. Mas no meio da festa, uma mulher que suspeita-se que seja Maria de Magdala, passou pelos guardas da porta, não deu tempo de segurar, no que for segurar, ela se esquivou de um de outro e entrou, se colocou nos pés de Jesus. Aí ela teve uma crise de choro em decorrência da sua emoção, e as suas lágrimas caíam nos pés do Cristo. Com os pés molhados, ela enxugou os seus pés com os seus cabelos, e depois de beijá-los, os perfumou com um unguento que trazia num vaso de alabastro. Simão olhou aquilo e pensou assim: se ele fosse profeta, saberia qual é e quem é a mulher que está ali com ele, porque ela é pecadora. Tanto Simão quanto outros convivas sabiam quem era ela, né? Porque frequentavam o bordel que ela tinha, ou a casa dela, melhor dizendo, faça aqui uma retificação, frequentavam a casa de prazeres dela, então conhecia, antes, né? Antes. Se fosse profeta, saberia qual e quem é a mulher que ali está, porque é uma pecadora. Ele pensou, mas Jesus ouviu, e falou assim: Simão, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. E aí virou-se para ela e disse assim: teus pecados estão perdoados. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 47. Claro que aqui a gente apresenta de modo resumido, né? Seus pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Já pensou o que é isso? Simão Pedro devia estar na festa também, e aí então ele deve ter pensado assim: nossa, quem ama muito tem os pecados perdoados, hein? Daí ele pegou e escreveu na epístola dele. E o Emmanuel, que é um dos pouquíssimos espíritos, um dos raros espíritos, que agora está reencarnado, deve estar por volta dos 15, 16 anos. Emmanuel é um dos raros espíritos que teve acesso aos arquivos espirituais do nosso planeta. E Emmanuel então deve ter visto, deve ter consultado isso, não aqui no livro físico como a gente consulta, mas nas imagens que estão gravadas no além, e colocou isso no livro. E aí então a gente fica pensando: mas como, né? Se a gente faz o que quer e Deus que sabe tudo, como é que fica isso? É difícil a gente compreender, que Deus não é onipotente, onipresente, sabe tudo? Sabe. Mas como é que Ele sabe tudo se eu ainda não sei o que vou fazer? Caso ou não caso? Bom, mas ela está determinada para você, você combinou com ela no plano espiritual. Então, combinei, mas agora aqui eu vou voltar atrás, não quero mais. No livro A Quinta Terra, da autoria de Domingas, que foi uma senhora que eu conheci em Uberaba, uma senhora muito simples, mas extremamente honesta, ela diz assim nesse livro:
A lei divina é a mais liberal das leis. Ela nos deixa completamente livres para traçarmos o próprio destino. O conjunto da obra espírita. Se nós somos livres para traçar o destino, como é que está determinado? Eu estava convidado para vir aqui hoje. É certeza que eu viria? Não. Ah, mas eu falei que vim então. E se eu não quero vir na hora? Não existe a fatalidade ou o determinismo. Eu tenho livre-arbítrio. Mas olha aqui, é aqui que está o lance, ó. Em nossas atitudes humanas imprevisíveis, porque não estão determinadas, não há fatalidade. Em nossas atitudes humanas imprevisíveis está a previsibilidade da lei divina, que sabe converter todo mal em bem. Viu? É deste jeito. Então nós temos que ter cautela, né? Nós temos que ter cautela. Nas obras que nós vimos aqui nesta noite, a gente vê que o conjunto delas é diferente da única frase que André Luiz falou: o Espírito está informado que o acaso não existe. Então nós devemos refletir sobre isso, pensar, analisar, porque muita coisa no futuro de ruim que poderá nos acontecer, não é porque tinha que acontecer, é por causa de uma atitude nossa hoje. Aí depois acontece e a gente fala: mas acaso não existe, né? Paciência, tem que ser assim, né? Só que nós precisamos entender que no conjunto das obras do Espiritismo existem situações diferentes do que nós vimos aqui. A gente já viu que essa história de que o acaso não existe não é bem assim, a gente não deve falar mais isso. Mas tem muitas coisas que não podem ser mudadas. Eu disse que a gente pode mudar o karma, é verdade, que aliás não sou eu quem falou foi o Emmanuel, eu só trouxe aqui dentro de um contexto. Mas tem casos que não dá para mudar. Esta foto chocou o mundo, isso daí deve ter já uns 20 anos. Um abutre esperando o menininho parar de respirar. O fotógrafo que fez essa foto aí depois teve problemas de ordem psíquica, tamanha a miséria e a dor. O amor cobre uma quantidade grande de pecados, mas como que ele vai amar? Não vai dar tempo, não vai dar tempo de fazer nada. Aqui não tem como ele mudar o karma. Então ocorre isso também? Ocorre. O que a gente só não pode é falar que o acaso não existe, porque para ele estar assim, ele deu causa para isso. Isso é o efeito de alguma coisa que ele fez, de uma tal forma que não é dada a ele a possibilidade de anular. Olha aqui, né? A miséria, desavenças no lar, todo mundo feliz aí nessa foto, né? Todo mundo feliz. O acaso não existe. Então eles estavam destinados à miséria? Não sei, né? Mas às vezes estão numa condição que não tem como modificar. Olha aí. O acaso não existe, não é? Então ela vai apanhar até o final da vida, é isso? Tem gente que fala assim: vou aguentar o meu marido. O contrário também é verdadeiro, né? Tem gente que fala: vou aguentar a minha esposa. Eu já peguei e falei do marido que está na foto, é agressivo. Vamos continuar. Vou aguentar o meu marido até o final, porque se eu não aguentar, vou ter que pegar ele de volta na próxima, e eu não quero mais nem ver esse traste. Está certo esse raciocínio? Não está. Quem falou que ela tem que pegar ele de volta? Eu já escutei muito espírita falar isso. Essa frase que eu estou falando, eu estou repetindo o que eu já ouvi. Vou aguentar, porque acabou. Não é assim não. Esta mulher aí, por exemplo, ela poderá se separar? Pode. E se ela fez tudo para conservar o casamento, mas ele é esse animal aí que nós estamos vendo, comparativamente falando, animal por causa da agressividade, comparando a um animal feroz. Ela separa, ela vai pegar ele de volta? Não,
Não, ela está fazendo tudo certinho, ela quer preservar o casamento. Ela já falou para ele várias vezes para ele parar com isso, mas ele não quer parar. Se ela terminar o relacionamento e se separar, ela não pega ele de volta na próxima, porque a culpa não é dela, ele é que é encardido. Às vezes eu falo um termo que é da minha época, né? Que a turma nem sabe o que é isso. Quando eu era menino, eu escutava as pessoas falarem assim: nossa, fulano é encardido. Não é que ela não tomava banho, era o comportamento, né? Agora tinha um encardido também que não tomava banho. Menino, esse menino é encardido, vem cá que eu vou limpar a sua orelha. Pronto, aí já era sujeira mesmo, né? É assim, nós temos que entender isto, né? O moço rico: mestre, o que devo fazer para entrar na posse da vida eterna? Guarda os mandamentos. Quais mandamentos, Senhor? Honrar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não furtar, não desejar a mulher do próximo, não levantar falso testemunho. Senhor, eu faço isso desde a minha primeira juventude, desde a minha mocidade. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Vocês veem como é que é difícil. O moço rico, ele já guardava todos os mandamentos, mas na hora que teve que mexer no dinheiro e nos bens, ele recuou. Procurou o Cristo para quê? Se já estava determinado que ele não ia aceitar se desfazer dos bens. Mas quem falou que estava já determinado isso? O acaso não existe. Não é assim não. Ele deu aí, não é? Mostrou que não tinha interesse porque quis. Desconversou, ficou meio triste e saiu, foi embora. Alguns meses depois, ele estava na cidade de Cesareia, porto de mar, disputando uma corrida de quadriga. Quadriga é aqueles carrinhos puxados por 4 cavalos, igual do filme Ben-Hur. E numa virada, a quadriga dele tombou e ele foi pisoteado pelos cavalos. Então estava determinado isso? Não, se ele tivesse aceitado o que o Cristo falou, não aconteceria isso. Mas não tem mais. Zaqueu aceitou. Por muito menos Zaqueu falou assim: Senhor, vendo tudo que eu tenho, dou metade aos pobres. Aquelas pessoas que eu prejudiquei, devolvo 4 vezes a mais. Então é isso que nós precisamos de entender. É isso que nós precisamos de entender. Ver que o karma nosso a gente pode mudar, porque a lei de Deus que governa o universo é a lei de amor, e a gente não compreende muito isso ainda. O acaso não existe. Mas para você ver, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, se dá para a gente fazer o fim, é porque o fim não está pronto, não é verdade? O acaso não existe. Então não vou fazer nada, porque o fim está pronto. Se o acaso não existe, é porque o fim está determinado. Já vou deitar aqui hoje mesmo, nem volto para casa. Se vocês não gostarem, que ele me leve amanhã, não movo mais uma palha. Conjunto da obra espírita. Em nossas atitudes humanas imprevisíveis está a previsibilidade da lei divina. Muitos pecados são perdoados àquele que muito ama, mas aquele que pouco ama, pouco se perdoa. No Evangelho de Lucas, no capítulo e no versículo que eu já citei. Então nós precisamos de rever essas coisas, saber que as coisas são um pouquinho diferentes, né? E de um modo ou de outro, procurar moldar o próprio destino. Isso está em nossas mãos, construir a nossa manhã. Não tem essa de que o acaso não existe. O acaso não existe para os fenômenos físicos e naturais, tem que ter uma razão para aquilo ali. Mas o acaso ou o indeterminismo depende ou não depende da nossa vontade. Então é preciso que a gente refaça alguns conceitos e viva melhor, planejando um futuro ainda melhor, porque afinal de contas
o Cristo espera por todos nós, mas a maneira como a gente vai encontrá-lo vai depender da gente, né? Agradeço o convite que me foi feito, fico muito honrado com o convite, muito obrigado.